Bem-vindos a mais um episódio do Hubcast, hoje com um convidado especial. Aldo, muito obrigado, secretário, por estar aqui hoje junto com a gente. Professor Mário, professor Bruno, nossos colegas aqui. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado, Eveline. Bom dia, obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Conforme a ocasião. É um prazer grande estar aqui no Hubcast mais uma vez. Eu estive aqui no período da inauguração desse estúdio. Muito bom estar contigo, Mário, Bruno. É uma alegria poder conversar um pouco aqui. Maravilha. Aldo, a gente já se conhece aí, vamos fazer acho que 11 anos, tá até conversando aqui nos bastidores com o pessoal, tive o prazer de conversar contigo, um dos projetos que a gente acabou desenvolvendo em meados da década de 2010, 2013, que a gente conversou em Guarapuava. Por ocasião era um projeto que envolvia aí a Copa do Mundo, e a Unicentro foi uma grande parceira da UniOeste. Então, até não tardiamente, mas levar nossos agradecimentos, porque o Aldo, para quem não conhece, ele já tem história com o ensino superior bem antes da SET, né, Aldo? Bem antes. Eu estou no sistema desde 93. Exato. Mas aqui tem um detalhe, faço questão de trazer para vocês. Para quem não sabe, o Aldo jogou basquete. É verdade. Aldo, traz pra gente um pouquinho dessa história, só pra gente apresentar quem realmente é o Aldo por trás da figura do secretário da SET. Bom, obrigado, Mário. Na verdade, assim, eu, na minha época de colégio, jogava pelo time da escola, o basquete principalmente, mas depois, quando eu entrei como professor na universidade em 93, com a história dos jogos dos servidores das universidades estaduais, eu comecei a participar desde 93 dos jogos. Era pouca gente que a Unicentro tinha para mandar para os jogos, então a gente jogava de tudo. Jogava o basquete, jogava o vôlei, jogava o futsal, praticava o atletismo, jogava o bolão. Né? Tá ótimo. Nada bem, mas jogava de tudo um pouco. É o que tá valendo, professor. É verdade, participar, né? Sempre foi muito bom. Eu me tornei, na verdade, fiz grandes amizades, né, em todas as universidades do estado por conta dos jogos. Jogos são sempre uma grande oportunidade de confraternização, estabelecimento de laços de amizade. Na Unicentro tinha um setor só voltado, né, à parte estratégica. Como que você avalia isso para as organizações? Ter um setor, uma pessoa responsável só em pensar estrategicamente a organização? Fundamental, né? Fundamental, porque a gestão é atropelada no dia a dia pelas demandas que se sobrepõem. E se você não se dedica, né, ou não tem um departamento, um setor específico para você pensar essa questão mais da ação estratégica institucional, você acaba consumido pela rotina. Chega ao final do dia ou chega ao final da sua passagem por aquela função, você diz, puxa, trabalhei tanto, o que ficou do que eu fiz? E não consegue pensar nada, porque você foi consumido pela rotina. A rotina, de fato, é insana e não consumido por ela, não te sobra tempo para você pensar, afinal, qual é o legado do seu trabalho, né? O que você quer deixar como legado do seu trabalho nessa passagem. Então, eu trabalho sempre desta forma, não é diferente agora na secretaria. A gente prioriza muito ter o cuidado de preocupação com qual é a função da minha passagem por aqui, qual é o legado que eu quero deixar. Hoje a gente tem acompanhado, né, Aldo, que houve um incremento aí na questão orçamentária de alguns anos para cá. E esse ano houve um aumento considerável, né, em termos de dotação orçamentária para as universidades. Para quem não sabe, a SET ela é destinada ao ensino superior, né, sobre a batuta aí do professor Aldo. E aí houve uma entrega aí agora, acho que no dia de ontem, né, houve um evento bem grande. Pudesse falar um pouquinho para a gente, como é que foi isso aí, como é que se deu esse momento? Eu acho que esse é um dos legados que a gente vai poder se orgulhar quando estiver saindo da secretaria. É o legado de nós termos conseguido fazer com que os recursos previstos constitucionalmente para a área da ciência e tecnologia fossem destinados integralmente para programas e projetos de ciência e tecnologia. Em governos anteriores, o dinheiro era destinado também para a área de ciência e tecnologia, mas a maior parte dele destinado para pagar salário
de pesquisador. Está errado isso? Não, não está. Mas nós ficávamos apenas com 25% da fatia total do recurso para financiar programas e projetos. E não adianta você ter pesquisador no quadro e não ter como dar condições dele. Pesquisa custa caro, né? Mas é fundamental e exige financiamento contínuo, né? Não adianta eu ter 10 anos de financiamento de pesquisa e interromper. Acaba tudo que se fez em 10 anos, né? Então, o nosso governador, como ele diz, a preocupação dele não é com ideologia, é com metodologia. E ele viu no mundo todo a importância da ciência e da tecnologia para o desenvolvimento do país, para o desenvolvimento do Estado, e nos orientou a fazer aquilo que a gente vinha solicitando, que era organizar o sistema para ter o 2% da Constituição, né, que a Constituição prevê, integralmente para programas e projetos de ciência e tecnologia. Quando nós entramos no governo, em 2019, o valor total para programas e projetos era 78 milhões. Este ano são 708 milhões, né? Então multiplicou por 10 este recurso. E isso permite, aí vou chegar na sua questão, né? Permite a gente fazer o que fizemos ontem, né? Celebrar o que celebramos ontem. No ano de 2023, a UniOeste operacionalizou deste Fundo de Ciência e Tecnologia 27 milhões de reais, né? Em projetos de diversas naturezas, né? São muitos projetos, não é só recurso para investimento, para equipamentos, né? Para execução de projetos, para atender a população, por exemplo, ontem nós entregamos com o trabalho aqui do Projetec da UniOeste, que é um dos programas que a gente criou, né? Cada universidade tem um escritório, Projetec, um escritório de projetos. Nós entregamos para a prefeita de Ibema e para o município de Iguatu, né, projetos, todos eles em modelagem BIM, para execução de obras de engenharia civil, os municípios sem condições de elaborar projetos e tal, um trabalho que a UniOeste fez com os recursos deste fundo, né, atendendo a esses municípios. E também anunciamos ontem, internamente aqui, o nosso governador nos autorizou a lançar uma encomenda governamental, né, um edital, prevendo investimentos em infraestrutura nas universidades. 150 milhões de reais para as 7 universidades. Nunca houve tanto recurso para infraestrutura. E desses 150 milhões, por critérios técnicos de distribuição, a UniOeste ficou com 24 milhões e 700 mil para investir em infraestrutura. Isso faz toda a diferença. E, Aldo, sem querer monopolizar os questionamentos, Eveline e Bruno, se me desculpa, mas é algo que me chama a atenção, né? O CCT, que é o Conselho de Ciência e Tecnologia, acho que o Viola é um dos que faz parte, né? O Viola, tive o prazer de conhecê-lo em 2005, em Pato Branco, quando ele estava com a proposta da ViaSoft, né? Ele faz parte desse conselho e houve um consenso aí de aprovação de projetos até 2030. Não há uma dotação orçamentária, mas existem projetos previstos. O que caracteriza uma proposta partidária, né? Porque sai do governo, de um governo do Ratinho, depois vem para outros, ou até mesmo na sua figura, né, Aldo? Você poderia falar um pouquinho para a gente desses projetos? Porque, poxa, são projetos com 7 anos ainda aí de previsão, tá? Então a gente só imagina que isso vai catapultar mais ainda a dotação orçamentária. Fala um pouquinho para a gente, Aldo. Nós temos uma estratégia de médio e longo prazo, né? Não é só uma estratégia de imediatismo, né? Perfeito. A gente, como eu disse, a área da ciência e tecnologia exige, né, médio, longo prazo para se ter resultados. Se ninguém mexer, se ninguém desestruturar isso que a gente está estruturando, né, no médio e longo prazo, o Estado do Paraná estará num patamar muito diferenciado em termos daquilo que se chama de sociedade do conhecimento, né, em que a base do desenvolvimento econômico e social todo está no processo de geração de conhecimento, de inovação que transforma a vida das pessoas. E um dos elementos disso, né, é o nosso planejamento, aprovado pelo Conselho Paranaense de Ciência e Tecnologia, o CCT. O Viola é parte deste conselho, a convite do governador, representando a comunidade tecnológica do estado do Paraná. E nós temos especificamente, né, um caminho de planejamento aprovado, que é o das Rotas 2030, né, que são rotas estratégicas para o desenvolvimento de todas as regiões do estado, um trabalho feito a várias mãos, né, que levou
ao planejamento do que é estratégico e fundamental, quais são as vocações, quais são os potenciais em cada região que podem ser estimulados, incentivados. Além disso, nós aprovamos também no Conselho a política estadual de ciência, tecnologia e inovação. Então, há um norte, há uma diretriz, a área da ciência, tecnologia e inovação, a política prevê os desafios, a política prevê as potencialidades, a política prevê tudo aquilo que quem está na gestão tem que olhar como horizonte para desenvolver. Quer dizer, se isso não for jogado fora por quem nos substituir, o Estado do Paraná tem uma estratégia de médio e longo prazo para fazer avançar, gerar desenvolvimento econômico, social, emprego, renda a partir da ciência e da tecnologia. Hoje nós temos aí a figura da FIEP com o Edinho, à frente, que é até aqui da cidade, tá? Ele tem uma preocupação exatamente no entendimento desses núcleos de desenvolvimento, né, com projetos regionais. Existe uma proximidade ou uma aproximação das universidades junto a órgãos como esse? Porque o Viola, ele é um empresário. Muito. Nós temos feito o trabalho, vou de novo dizer isso, o governador, quando me convidou, ele disse: Aldo, eu quero duas coisas, principalmente. Resolver a questão do financiamento das universidades por critérios técnicos e não mais por briga política, e fazer com que as universidades sirvam à sociedade, estejam para resolver os problemas da sociedade. E é nesse sentido que nós temos agido, né? Nós temos uma aproximação, uma parceria, não só com a FIEP, mas no caso específico da sua pergunta. A gente tem conversado muito, né, com o Edson, com a equipe dele. Vamos participar, estamos tocando agora em conjunto um projeto de jornada de produtividade na indústria, né, em que nós estamos colocando recursos para ter pessoas, doutores atuando para aumentar a produtividade da indústria paranaense. Nós estamos constituindo um programa pela nossa Fundação Araucária de doutores na indústria, um programa em que a indústria firma parceria com a gente, nós pagamos uma bolsa no primeiro ano para o doutor trabalhar na indústria, a partir do segundo ano nós pagamos metade, a empresa assume a outra metade, a partir do terceiro ano nós pagamos 25%, a empresa assume 75%, com o compromisso de que a empresa depois contrata e mantém. É uma estratégia de você fazer o que já existe no mundo e que no Brasil é muito incipiente, de você ter formação de doutores atuando na indústria. Hoje, no Brasil, a maioria dos doutores está na academia e a indústria não vê a necessidade de ter esse profissional lá trabalhando. Esse programa que é justamente de mostrar que você pode aumentar a competitividade e a produtividade da indústria tendo pessoas com formação em nível de doutorado, né? Isso são apenas alguns exemplos de vários, né? Eu poderia dizer aqui exemplos que nós temos de parceria com a FAEP, com a FEComércio, com a FETranspar, com, né, uma série de projetos. E dizer da nossa AGUNI, né? Aqui a AGUNI da UniOeste, né? É um programa das Agências de Desenvolvimento Regional Sustentável, em que, ao invés de nós lançarmos um edital chamando a UniOeste, as demais universidades estaduais, federais e tal, para apresentar projetos, o que o nosso edital fez? Chamou a indústria, as administrações municipais, as escolas, ou seja, chamou a sociedade como um todo para apresentar demandas. Quais são suas dores? Quais são os seus gargalos? O que está impedindo que você avance? Tivemos 355 demandas cadastradas. Aí aí passamos para as universidades e dissemos: olha, agora você vai buscar a expertise técnica, onde que estão os pesquisadores que podem gerar solução para essa demanda, né? Tudo isso coordenado por uma governança liderada pela sociedade. A governança é feita pela sociedade. São 9 governanças no Estado e mais a governança estadual. No final de todo esse processo, para resumir aqui, se eu fosse contar toda a história, levaria muito tempo. No final de todo esse processo, nós estamos agora contratando 67 projetos de pesquisa, que são 67 projetos para resolver 67 problemas apresentados pela sociedade. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro para quem nos ouve e nos assiste. Uma empresa, fabricação de sucos. Cerro Azul é a capital da Poncã, capital nacional da Poncã.
e é o segundo pior IDH do estado. É um município muito pobre, na região metropolitana de Curitiba, o tradicional Vale do Ribeira. E lá tem uma empresa que tem mercado para o suco, ela produz suco de uva, produz outros, tem mercado internacional, ela exporta o seu suco. E ela se propôs a fazer suco de Poncã. E o suco é bom, mas com 2 ou 3 dias ele começa a adquirir um amargor que impede que ela tenha mercado para esse suco, além do mercado local, né? Essa foi uma dor apresentada. Nós temos uma equipe hoje da universidade, foi a Universidade Estadual de Ponta Grossa que apresentou a proposta de solução, trabalhando para gerar a solução, resolver o problema do amargor desse suco. A equipe diz que é certa a solução, vai dar certo. Isso é usar ciência e tecnologia para ajudar a gerar emprego, renda. Imagina o quanto vai aumentar o faturamento dessa empresa com isso, o quanto vai gerar emprego para o município que é do segundo pior IDH do estado, né? É isso que nós precisamos fazer, cada vez mais ciência e tecnologia a gerar solução para os problemas reais, né, do setor produtivo, da sociedade como um todo, né? É injeção na veia, direto. Bruno, tem... Eu acho que esse último comentário deixa claro algo que a gente estava conversando aqui nos bastidores também, né? Que é utilizar a parte de conhecimento da universidade, né, no mercado diretamente, né? Porque tende a gerar empregos, gerar renda e a sociedade como um todo melhora. E esses últimos comentários eu entendo que traz também um pouco de inovação, né? Algo que não era feito começou a ser feito. Ainda nesse gancho de inovação, gostaria de saber como que você visualiza o potencial de inovação dentro da educação, dentro da pesquisa. Como que você visualiza isso? Algo mais de opinião mesmo. Uhum. Veja, Bruno, no mundo inteiro, né, não se faz a inovação incremental sem a ciência e tecnologia, né? A inovação é um conceito bastante amplo, mas a inovação efetivamente transformadora é a inovação incremental. Toda inovação transforma, mas a incremental ela tem transformações mais estruturais, né? E não há como fazer inovação incremental sem conhecimento, sem ciência e tecnologia. Então, nós temos hoje no governo do estado, na estratégia do plano de governo do governador Ratinho Júnior, uma secretaria dedicada a tratar do tema da ciência e tecnologia, que é a pasta que eu ocupo, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, e uma secretaria dedicada a tratar do tema da inovação, transformação digital e modernização do governo, né? Essa estratégia não é compreender as coisas separadamente, mas é dar foco aos temas especificamente. E a gente tem trabalhado nessa perspectiva. A Secretaria da Ciência e Tecnologia cuidando e zelando deste tema da inovação a partir do processo de produção do conhecimento, e a Secretaria de Inovação cuidando da sequência disso, por exemplo, cuidando das startups e dos novos negócios que surgem a partir deste processo. A grande maioria das startups no mundo inteiro nascem da academia, né? Nascem dessa soma dos ambientes promotores de inovação que articula academia, governo, sociedade, né? A chamada tríplice hélice. A Secretaria de Inovação cuida do tema da relação com os municípios, particularmente com o tema da transformação digital, também decorrente do processo de produção do conhecimento, né? Então, a minha visão a respeito deste tema vai nessa direção, vai nessa perspectiva. Nós não podemos tratar a inovação, que hoje virou tema da moda e como aquela panaceia que resolve os problemas do mundo todo, né? Nós não temos como tratar isso desconectado do movimento que faz a inovação acontecer. Por outro lado, né, nós não podemos pensar a ciência e a tecnologia da maneira como vínhamos pensando e executando. Quando a gente assumiu no governo, eu fiz um levantamento, quer dizer, minha equipe fez um levantamento só das universidades estaduais, mais de 700 registros de patentes. E aí o pessoal dizia, nossa, isso é um grande ativo tecnológico. Eu, para provocar, disse, não, isso é um grande passivo tecnológico. Aí todo mundo ficou indignado. Eu disse, não, pera, é ativo tecnológico, sim, mas manter uma ideia protegida, um registro de patente, você paga anuidade. Uhum. E se essa patente não virou negócio,
ela não está gerando receita nenhuma. Então, ela é um passivo, porque você fica gastando para ficar com a ideia protegida e essa ideia está protegida e não resulta em nada, né? Então, se eu não posso pensar a inovação como um movimento de oba-oba que sai do nada, eu também não posso pensar a ciência e a tecnologia como um movimento que produz ideias que são protegidas e não viram produto, não viram negócio, né? Então, aí nós criamos, por exemplo, o Prime, né, que é um programa de formação para que os pesquisadores, que são muito bons, que sabem, né, saibam também como fazer licenciamento de tecnologia, transferência de tecnologia ou empreender. A lei de inovação, hoje, que nós também criamos, né, reformulamos no nosso governo, permite a que pesquisadores possam gerar empreendimento sem perder o seu vínculo com a academia, né? Então, tudo isso está num movimento que a gente entende fundamental de conexão da inovação. Nem tanto a inovação oba-oba, movimento desconecto, e nem a ciência e tecnologia como algo que se encerra em si mesmo, né? Ciência, tecnologia e inovação profundamente articulados. Perfeito, Aldo. É um debate que a gente tem, principalmente dentro do nosso centro, o CCSA, que é Administração, Economia e Contábeis, né? Essa parte de percebemos os agentes muito isolados, que é uma coisa que a inovação e a lei de inovação também está conseguindo quebrar. Muito parabéns, em nome de todos, né, professor, por essa a gente ver realmente, até aqui dentro da universidade, a diferença que isso está dando, a reformulação da estrutura, de pensar projetos, e os professores estão todos aí muito ativos e preocupados com isso também, de realmente conseguir fazer alguma coisa efetiva para a sociedade, né? O tema do empreendedorismo, né, na área de você, o tema do empreendedorismo é fundamental, né? Nós precisamos inverter aquela lógica, né, dos nossos discursos, dizer, não, porque nós estamos formando para o mercado de trabalho e tal. A lógica da formação superior no país sempre teve muito focada na ideia de formar o empregado para o mercado de trabalho. Estamos equivocados em permanecer nessa lógica. Nós precisamos formar aquele que vai gerar mercado de trabalho. Nós vamos formar o empreendedor, né? Em todas as profissões, em tudo aquilo que estamos formando, e tem tudo a ver com a área de vocês, esse debate, né? Eu ainda tenho uma última pergunta, de curiosa. Como é que está essa parte? A gente está falando de inovação, pesquisa na parte de mercado, para os empresários, o que já é o grande avanço. E dentro do governo, da estrutura governamental, a gente sabe que isso é um pouco mais burocrático, um pouco mais rígido, né? Como que vocês estão observando isso? Há uma estratégia para isso, né? Volto a dizer, o governador criou, né? Quer dizer, propôs a criação, a Assembleia Legislativa aprovou, na estrutura administrativa do Estado, uma Secretaria de Inovação, Modernização e Transformação Digital. O tema da transformação digital é fundamental na gestão pública para vencer as burocracias, para tornar mais acessível e mais presente ao cidadão e mais ágil ao cidadão a prestação do serviço público, né? Esse é um tema crucial, é um tema fundamental. Mas, para além dessa ação estratégica específica, né, a gente entende que a lógica maior da existência do serviço público é a lógica da prestação do bom serviço e do mais ágil serviço à população. E é esse o desafio que a gente tem feito no caso específico da minha pasta, as nossas universidades, né? Formar recursos humanos, como elas fazem, as universidades, e fazem muito bem, ótimo, perfeito. Mas nós podemos muito mais do que isso, e nós devemos muito mais do que isso à sociedade paranaense, que nos mantém, né? Então, nós estamos pensando em como dinamizar isso também dentro do governo. Como eu falei do programa nosso de colocar doutor na indústria, nós também estamos estruturando agora um programa pela Fundação Araucária de colocar doutor nas secretarias de Estado, né? Você ter, por exemplo, na Secretaria de Estado da Administração, uma pessoa com formação acadêmico-prática, um doutor da área da administração, que estará lá sendo a conexão das demandas da área da administração do governo com a academia. O que a academia pode gerar de solução para aquelas demandas da área da administração. E assim na área da infraestrutura logística, assim na área da saúde, assim, né? Ter o doutor, né,
na liderança não, porque a liderança é do secretário de Estado, mas ter o doutor ali como um articulador a partir das demandas da política conduzida pelo secretário de Estado, da conexão daquele trabalho da secretaria com a potencialidade da academia de gerar soluções para lá. Perfeito. A gente fica muito feliz, falamos de oportunidades aí para o empresário, para o acadêmico, para todos os setores. Dentro do governo, isso, é isso mesmo. Exatamente. Estamos pensando em tudo. Por quê? Porque eu uso uma expressão que aqui vou falar, porque ela é coloquial e o podcast é coloquial, né? Sim. Nós temos um canhão nas mãos. O nosso sistema de ciência e tecnologia, a Ingrid está aqui dentro do estúdio, escondidinha. Eu falei para ela, Ingrid, eu falo tanto que esse sistema é robusto e o povo já me tira sarro. Brinque com a ideia de um robusto sistema de ciência e tecnologia. Ela criou uma figura, pegou o mapa do Paraná e botou 2 braços musculosos, quase iguais os meus, mais parecido aqui com o do Bruno, né? Para dizer, nós temos um robusto sistema de ciência e tecnologia, né? Uhum. Esse robusto sistema de ciência e tecnologia tem muito a entregar à sociedade paranaense, por isso que nós estamos pensando o envolvimento desse sistema em todas as frentes, dentro do governo, na educação, na indústria, no setor de serviços, na agricultura, né? Nós temos inúmeros projetos, enfim, de fomento e de parceria com a Federação da Agricultura, com a Organização das Cooperativas, a OCEPAR, nós temos os novos arranjos de pesquisa e inovação, ou seja, aí o tempo do podcast não daria, né, para a gente, mas a ideia é um pouco essa, né, de usar esse canhão que nós temos nas mãos para fazer o estado do Paraná decolar cada vez mais. Resuma, gente, nos procurem para melhorar a empresa, melhorar tudo, né? Isso mesmo, é isso que a gente está deixando claro para a sociedade, para a universidade. Procure a sociedade e para a sociedade, procure a universidade. Os ativos e o passivo têm que se encontrar, ou seja, a demanda e a oferta precisam se encontrar e nós estamos fazendo esse movimento. Perfeito. Maravilha. Então, Bruno. Acho que gostaria de agradecer aí pelo seu tempo, pela sua presença. Acho que foi muito interessante a gente entender do outro lado como as coisas estão acontecendo. Agradecer ao professor Mário, agradecer a companheira Eveline aqui que está junto conosco. Agradecer você, ouvinte, também por estar novamente conosco aí nesse Hubcast. E seria isso por hoje, pessoal. Muito obrigado, Bom dia, boa tarde, boa noite e obrigado. Valeu, gente. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau.